O Ministério da Pesca e Aquicultura tem se mobilizado para impedir a aprovação da proposta de emenda à Constituição que altera as regras de uso e ocupação das praias. A PEC das praias, como ficou conhecida, gerou uma série de debates nos últimos dias entre a sociedade, representantes do governo. E a gente vai então entender agora os reflexos que essa PEC pode causar ao setor da pesca aqui no Brasil, na nossa conversa de agora então ao vivo, com o secretário nacional de Pesca Artesanal do Ministério da Pesca e Aquicultura, o Cristiano Ramalho. Secretário, muito bom dia primeiramente, seja bem-vindo com a gente aqui ao Agromanhã, tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que nos assistem, a todos e todas, né? Então vai ser um prazer estabelecer esse diálogo aqui com você, amigo, e com o público que nos assiste. Com certeza, é uma satisfação nossa em recebê-lo, viu, secretário? Bom, vamos conversar então. Queria saber que tipo de impactos o setor poderá sentir a partir de uma eventual aprovação dessa PEC na sua avaliação, secretário. Felipe, a construção dessa tentativa de elaboração de um novo marco legal terá efeito dos termos postos avassalador sobre a continuidade dos modos de vida das comunidades pesqueiras artesanais no Brasil, né? Com efeitos, inclusive, de negação da continuidade de seus territórios tradicionais de morada e de trabalho. Ela é uma PEC que vai na contramão dos dilemas do tempo presente, né? No combate, portanto, às mudanças climáticas ou na forma de lidar com elas. Ela é excludente porque ela não escuta as comunidades pesqueiras artesanais e também não se respalda, né, nas discussões acadêmicas. Então, ela se vale, portanto, de um debate que não é aprofundado com os setores da sociedade e que tem graves riscos para aqueles habitantes da costa brasileira que são seculares usuários desse espaço e guardiões dos mesmos. Pois é, então, secretário, é uma ameaça real à renda, à fonte de alimentação, porque muitos desses pescadores, né, pesca artesanal, eles pescam também como uma fonte de alimentação, de subsistência. Então, além da própria renda, poderá ficar comprometida aí a própria subsistência dessa população, desse segmento aí da pesca, né? Sem dúvida, Felipe. Veja, a gente tem mais de 1 milhão de pescadores e pescadoras artesanais no Brasil. Em diversas regiões e municípios brasileiros, essa população é responsável pela segurança alimentar não somente de suas famílias, que já seria um dado expressivo, mas de municípios, de comunidades e de regiões, né? Além disso, dessa importância da segurança alimentar é a própria geração de emprego e de renda, diretamente vinculada à pesca artesanal, mas também de uma dinâmica econômica que se ergue a partir dela, de comerciantes, atravessadores, de pessoas que vendem gelo, instrumentos de trabalho, armadilhas, do próprio turismo, do comércio, de bares e restaurantes. A gente está falando, portanto, de uma base social que replica seu impacto positivo no seio de outros atores que dela dependem. Além disso, Felipe, é importante dizer que essa comunidade foi historicamente, eu volto a dizer, a guardiã de ecossistemas costeiros, né? A guardiã importante desses habitats. Então, é um contrassenso puni-las a partir da criação de um marco legal expropriador. O que está sendo colocado agora, meu caro Felipe, é uma construção de uma dinâmica extremamente privatista, elitista, excludente e de precarização das condições ambientais, não só das comunidades pesqueiras, mas eu falo sempre das comunidades litorâneas da vida litorânea que vai ser afetado e já está sendo afetado pelas mudanças climáticas que ocorrem não só no Brasil, mas no mundo, a exemplo do que a gente tem visto com a tragédia do Rio Grande do Sul. Então, é um efeito perverso, volto a dizer. Pode parecer um termo excessivo, mas se a gente observar bem, meu caro Felipe, há um tempo atrás chamavam-se de ecochatos, aqueles que previam esses graves acontecimentos que a humanidade tem passado, e o Rio Grande do Sul agora. Então, não é um cunho alarmista, é um dado científico e um dado real. Essa PEC ela é um contrassenso no debate atual de justiça climática, né, da forma das comunidades geram segurança alimentar, do combate à desigualdade, ela está nas antípodas disso tudo.
Ou seja, além de todas as inseguranças, né, ela também gera uma insegurança ambiental, pelo que você está dizendo para a gente. Agora, secretário, aquele programa de aquisição de alimentos, o PAA, ele também está diretamente ligado ao setor, né? Queria saber como fica a situação dele com uma eventual aprovação desse projeto. Veja, meu caro Felipe, essas comunidades, assim como a agricultura familiar, ela é a base do que chega na mesa das famílias brasileiras. Estima-se pelo menos 60% do que chega nos lares brasileiros, do ponto de vista dos pescados, são oriundos das comunidades pesqueiras artesanais. É um ataque também direto a isso, né? É direto a essa condição fundamental desse tipo de atividade que coloca e abastece a rede, essa rede familiar. Então, ela afeta não só o PAA, ela afeta também um patrimônio cultural do povo brasileiro. A pesca artesanal é um patrimônio cultural, um patrimônio gastronômico, um conjunto de saberes e fazeres, de cantos, de danças, de representações, das festas de Iemanjá, as procissões marítimas. Ela ataca esse patrimônio sociocultural também, da renda, como nós falávamos anteriormente, da preservação ambiental, da segurança alimentar, inclusive afetaria o programa como o PAA também, né, porque esse programa tem um diálogo direto com as comunidades tradicionais, a agricultura familiar, mas também vai afetar a riqueza e a diversidade do patrimônio cultural brasileiro. E atinge em cheio as comunidades, principalmente da região norte e nordeste, né, onde a pesca artesanal, de fato, tem um número muito grande, né, de pescadores, enfim, do pessoal nessa atividade. Você falou ali que são mais de 1 milhão de pescadores artesanais no Brasil, mas a boa parte da concentração desses pescadores artesanais estão nessa região. Então, esse pessoal vai ser diretamente afetado também numa eventual aprovação, né? Sem dúvida, a pesca artesanal ela se concentra, ela está no Brasil inteiro, mas em larga medida ela concentra-se em primeiro lugar no Nordeste brasileiro e no Norte do Brasil. Ela vai afetar comunidades pretas, étnicas, povos indígenas, ela tem um efeito de um racismo ambiental também, se a gente quiser colocar nesses termos também. Além disso, são comunidades que têm a força do trabalho feminino como organização, inclusive dessa segurança alimentar, Felipe. Então vai atingir também a importância do trabalho feminino nas áreas de uso comum da pesca, além das pessoas que utilizam esses espaços costeiros como formas de lazer, um patrimônio, os espaços costeiros e litorâneos, um patrimônio do povo brasileiro, que não pode ser privatizado. Eu sempre digo, meu caro Felipe, quando é para atingir profissões de classes sociais mais elitizadas, não se faz uma medida dessa. Agora, quando é para afetar o modo de vida de populações pobres, negras, etnicamente distintas daqueles que estão no centro pensante dessa política, né? Aí as pessoas advogam esse direito de afetar esses modos de vida. Eu queria ver se teria o mesmo cuidado para propor medidas de financiarização, de taxação de ricos, de potentados, de um debate também, inclusive, sobre o uso social da reforma agrária, sobre o uso social dos impactos perversos que as formas de expansão que as elites brasileiras causaram no país. Não. Agora, quando diz respeito a afetar a vida de pobres, de pretos, de mulheres, de povos indígenas, é impressionante como se articulam para fazer isso. O Ministério da Pesca e Aquicultura, através da Secretaria Nacional de Pesca Artesanal, junto com os movimentos sociais, junto com organizações, também com o governo brasileiro, se opõe a essa medida arbitrária, essa medida que é, de fato, um contrassenso e uma ameaça à condição de existência de um povo e uma comunidade que ofereceu muito à sociedade brasileira, a esse patrimônio que eu colocava há pouco, a preservação dos recursos naturais, tem muito a oferecer na justiça climática, tem muito a oferecer no combate à desigualdade social e tem muito a nos ensinar, né? Então, a gente está do lado dessas comunidades. Então, não seria diferente, porque o governo Lula, o nosso ministério, né, e, portanto, o momento atual que a humanidade pede é que a gente não acolha essa PEC, porque ela vai, como eu já disse anteriormente, na contramão, inclusive, do bom senso climático. Bom, secretário, desde que essa pauta da PEC das praias, né, veio à tona aí novamente,
Outras pautas acabaram surgindo, tomando conta do cenário político e deu uma arrefecida, por enquanto, aí nas discussões aqui em Brasília em relação a essa PEC das praias. Nesse meio tempo, vocês aí da Secretaria já buscaram o ministro André de Paula para conversar? Ou vocês, como está sendo essa movimentação? O próprio Ministério já entrou num consenso, buscou aí diálogo com parlamentares, representantes do setor, por exemplo? Enfim, como o Ministério está se movimentando para tentar frear o avanço dessa pauta? Primeiro, meu caro Felipe, não há, da parte do Ministério, nenhuma posição divergente a essa que eu estou colocando, né? O ministro acompanha a nota técnica que emitimos, nós emitimos uma nota técnica, é importante dizer isso, não é um discurso político, é uma nota técnica com a visão interdisciplinar de vários quadros do Ministério, baseado, inclusive, em estudos acadêmicos relevantes e, acima de tudo, nas demandas das comunidades pesqueiras artesanais. Então, há um consenso no nosso Ministério em relação a capacidade negativa que essa PEC tem. Do ponto de vista do diálogo com a sociedade, nós mantemos esse diálogo permanentemente e com o Congresso Nacional também, com senadores e com deputados. Enviamos aos mesmos essa nota técnica, né, colocando a nossa posição de forma cristalina, negritada, de que nós somos contrário à mesma, por diversas razões que nós elencamos na nota técnica também. E também o ministro, ele vai também nessa direção, ele coloca que essa PEC também precisa ser melhor debatida com a sociedade, porque do jeito que está posta, ela provocaria um efeito muito perverso na vida das comunidades pesqueiras artesanais, no patrimônio do litoral brasileiro, né? Então, em relação a isso, temos muita tranquilidade no diálogo com os senadores e as senadoras, com os deputados e as deputadas. Estamos estabelecendo esse diálogo desde o primeiro momento que esse tema ressurgiu e continuamos a fazê-lo, né? A partir do que nós colocamos anteriormente, meu caro Felipe. Enviamos a nossa nota técnica para que eles e elas possam ter acesso à mesma, mas também estamos conversando com vários parlamentares. Secretário, eu queria agradecer demais a gentileza de ter atendido a gente aqui, ter conversado com a nossa audiência aqui na manhã desta segunda-feira. É sempre muito importante a gente abrir o diálogo, ainda mais de uma maneira tão didática como você trouxe esse assunto aqui para a gente. Queria desejar a você uma ótima semana e dizer que o canal está sempre aberto. Quando tiver uma novidade sobre esse assunto ou sobre outros assuntos, projetos aí elaborados pela Secretaria, avisa para a gente que a gente traz aqui para a nossa audiência. É muito bacana a gente mostrar o trabalho direcionado aí, principalmente a gente falando aqui hoje da pesca artesanal, né? Aos pescadores artesanais, esse segmento tão importante da nossa economia e da nossa cultura, viu? Muito obrigado mais uma vez. Meu caro Felipe, é um prazer falar comigo, prazer falar com esse canal e com o público imenso que ele tem. Então, estamos dispostos aqui a colaborar sempre que possível, sempre que chamados, assim, especialmente nessas pautas que exigem uma discussão democrática. Esse é o nosso papel, fazer o debate democrático com base em ideias, em dados, é claro, sem deixar de levar em consideração o que as comunidades pesqueiras também desejam para o Brasil e para elas mesmas, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, meu querido, para você e para o nosso público. Valeu!